Você tem que fazer um governo em rede. Não é um governo que apenas tem uma rede social e um prefeito que tem uma rede social. É você jogar essa lógica digital para a gestão. Como é que você faz isso? A gente tem hoje 87% dos serviços digitalizados. Como é que eu consegui fazer hoje sem exagero? O Recife é exagerado, mas isso é uma verdade, viu? O maior programa de transformação digital de uma cidade do Brasil é do Recife. Porque nós tomamos a decisão no dia 15 de janeiro de 2021, quando veio a vacinação de Covid. Eu disse, eu vou vacinar todo mundo com a organização digital. Vai ser uma vacinação digital. Chamei a equipe, eu lembro como se fosse hoje, eu disse, ó, a gente vai fazer um sistema que todo cidadão escolha dia, local e horário para se vacinar de Covid. Aí o nosso secretário disse, em quanto tempo você quer que eu faça? Uns 2 meses? Eu disse, não, rapaz, 5 dias. Aí ele disse, como é que eu vou fazer isso? Eu disse, se eu soubesse, eu faria. Como eu não sei, eu chamei tu aqui para ajudar. Graças a isso, velho, nós conseguimos sair de 8 mil usuários que tinham num programa da prefeitura, que era um aplicativo existente, para hoje mais de 1.600.000 pessoas. O Recife tem mais de 1.200.000 downloads do seu aplicativo de serviço, que é o Conecta Recife. Não existe outra cidade no Brasil com essa proporção. Nós somos hoje a cidade do mundo que mais manda WhatsApp para o cidadão, nenhuma delas com propaganda. Por quê? A melhor propaganda é um serviço bem feito. Então, só com serviço. Assim, só para começar, hoje, ele está justificando as gracinhas dele porque elas são digitais. Sim. E aí ele digitaliza. Gente, digitalização no atendimento ao setor público, ao grande público, isso já acontece antes do surgimento das redes sociais. Você já tinha, vamos lá, no final dos anos 90, quase tudo digitalizado. O que esse cara tá falando, cara? O que esse cara tá falando? Não, porque agora a gente digitalizou. Sim, como já acontecia antes do surgimento. Não é sobre isso. Ou não deveria ser sobre isso que você tá respondendo. Um cara pega duas coisas conceitualmente completamente diferentes e ele... Não, veja, tá dentro de um contexto. Tá dentro de qual contexto? E não tô falando que, eventualmente, uma política A ou B, eu sei que o cara faça, não tenha mérito em si. Mas essa mistura... E aí ele fala como se fosse um grande gênio do assunto. Não, veja só, pra justificar o TikTok. Pra justificar que ele usa o TikTok pra fazer política. E nada contra usar o TikTok. É porque ele só parece um imbecil fazendo isso. Vamos lá. Quando o idoso faz 60 anos, ele recebe no dia do aniversário dele a carteira de gratuidade de idoso no WhatsApp. Quando uma criança faz aniversário e que está autorizado pela LGPD, vinculado ao cadastro da mãe ou do pai, por exemplo, a mãe vai receber. Parabéns pelo aniversário do seu filho, ele fez 3 anos. Puta que pariu, hein? Isso não é propaganda, não. Isso não é propaganda. Pelo contrário, né? É uma política pública com impacto real na vida da pessoa. A criança vai ficar com uma autoestima, assim, exageradíssima porque um bot enviou uma mensagem pré-programada pra ela. Oh, meu Deus. Já que você manda agora um gif de bom dia que as velhas mandam? Porra, gente. Recife é uma cidade violentíssima, favelizada, tá? Os canais de Recife hoje fedem. Sim, fedem muito. Fedem, tá? Cheia de engarrafamento. Cheia de engarrafamento. É uma cidade precarizada, cheia de pichação, tá? Com uma zeladoria muito pior do que outras capitais do Nordeste. Comparar com Salvador, dá até dó de Recife. Aí ele vem falar que, porra, o cara mandou uma mensagem ali de WhatsApp, porra, e não é propaganda, tá? Não, imagina. A prefeitura do meu prefeito mandou lá. Acho que o João Campos me mandou aqui um... Pelo amor de Deus, galera. Uma das cidades mais violentas do mundo, tá? Recife é uma das cidades mais violentas do mundo, uma cidade perigosa de se viver. E aí, obviamente, a população acha por bem botar 80% dos votos lá. O que diz muito sobre os problemas políticos, históricos de nós como sociedade, né? Especialmente ali do Nordeste. Né? Um sujeito desses, com a origem que ele tem, com a mentalidade que ele tem, fazer a votação que ele tem, não é culpa só das maldades dele, tá? A população é muito culpada. A população tá vivendo uma das cidades mais precárias e perigosas do mundo. Não, eu acho que eu vou reeleger ele. Ah, mas ele não é responsável por segurança. Não, ele também é responsável por segurança. Não tudo, tem responsabilidade da governadora e tal, mas também tem responsabilidade dele. Não é possível que o mandato dele esteja assim tão bom pra ter 80%. Vocês estão entendendo? Tá? São cidades, esses tipos de cidades tipo Recife, são cidades muito precárias. O cara ficava inaugurando escadaria, galera. Aí ele dançava, aí a galera... É complicado. É complicado. O Brasil é o país realmente que o cara... Que a galinha tá aplaudindo a raposa. Pô, vai raposa, me come. Ele precisa tomar tais e tais vacinas. Vá nesse endereço que ele pode tomar lá. É um governo que não é 3 cliques, ele é 0 clique.
Você sabe que o cidadão tem direito. Você precisa inverter a lógica. Ele não precisa pedir se ele tem direito. Se você não sabe que ele tem, ofereça. Então, isso é que você faz com o governo digital. Hoje, nós temos isso de forma transversal na cidade inteira. Isso tem a ver não só com ter a compreensão que é rede social. Ele é uma pessoa completamente falsa e treinada. Toda essa fala é decorada. Quando ele fala negócio dos 3 cliques e não sei o quê, é um roteiro pré-pronto. Aí eu me pergunto, tá? Porque essa é a coisa que irrita. Por que os jornalistas não questionaram ele? Quando o imbecil do Marçal ficava falando aquelas imbecilidades dele, nossa, os jornalistas interrompiam. Todo mundo ficava assim, babando pra pegar o cara. Esse aí não, faça isso a assessoria de imprensa. Entregue aí o que o seu Relações Públicas mandou escrever. Ninguém interrompe pra falar. Ninguém fala, ô prefeito, os seus índices de violência são assim. Alguém fez uma pergunta dessas? Prefeito, deixa eu perguntar um negócio, tá? A cidade tá favelizada, os índices ligados a isso aqui. Alguém pegou? Por favor, pegue e jogue na cara e faça ele responder. Tire esse cara da zona de conforto, que é isso que um jornalista tem que fazer. Porque parece que é o seguinte, é o prefeito de uma maravilha na terra, que é Recife, que foi reeleito com 80% das intenções de voto, dos votos, desculpa. Então me parece que esse cara tem muito a ensinar quando não tem. Ou esse cara ele é uma verdadeira lição, sabe do quê? De como a democracia é um regime doentio, na maior parte dos casos. Porque a democracia é doente porque o eleitor tem uma capacidade de julgamento muito débil e a gente fica achando que o eleitor é uma máquina racional de tomar decisões, né? Igual também os franceses, como você achavam que os burocratas eles eram também entes racionais, né? Capazes de tomar decisões impessoais, baseadas em indicadores muito objetivos o tempo todo, quando não é. Da bola de ouro, lá do Vini, tá até o eleitor de Recife que votou no João Campos, as decisões são tomadas de maneira passional, baseado em gatilhos outros que não, vamos dizer, melhoras objetivas. E aí, cara, temos isso. E o patrimonialismo continua. Ele vai lá na Roda Viva, aí um monte de jornalista patrimonialista vai lá fazer campanha pra ele, no governo de São Paulo, que eu acho que é a coisa mais bizarra de todas, que é um governo de direito. Aí fica lá o feudo da Vera Magalhães, vocês não campanham pra um imbecil desses. Aí, cadê o papo de racismo estrutural? Né? Família escravocrata, filha da puta desse moleque aí. Não tem esse papo lá? Não existe? Aí vai falar, não, eu fiz uma campanha, não sei o quê. Vai falar que fizeram uma campanha, não sei o quê. Não, me explica assim. Você acha... Tirem dele que ele é um déspota, que ele se comporta como um déspota esclarecido. Olha, me explique como é ser de uma família assim, assim, assado. Você se coloca verdadeiramente como uma figura progressista? Você acha que você tem uma espécie de um legado escravocrata que você deveria combater? Qual é o patrimônio histórico da tua família? Perguntaram do pai dele que é corrupto? Perguntaram dos escândalos envolvendo a família dele? Eu queria saber, alguém assistiu essa porra inteira? Deve saber. Pelo que eu soube, não falaram nada disso. Tá? E assim, como o Buiaran escreveu, Pernambuco é uma capitania hereditária, a família Campos é a maior nesse... É isso mesmo. Pernambuco é uma capitania hereditária. E o povo se comporta ainda como escravo deles. Porque não se rebelar e ficar premiando um cara desses, desculpa. No digital. Hoje nós temos isso de forma transversal na cidade inteira. E isso tem a ver não só com ter a compreensão que é rede social. É você fazer uma coisa séria. Um governo digital com transparência e indo para uma área de comunicação não violenta e correndo dessa história de sensacionalismo e de fake news. Você tem que fazer correndo dessa história de sensacionalismo e fake news. O que ele chama de populismo ridículo é basicamente comunicação não violenta. Que eu acho que ele deve estar se referindo a gente, inclusive, né? Não, lógico, né? Porque comunicação não violenta, né? Em compensação, a violência nas ruas, ela fica... Fique tranquilo, minha comunicação pelo menos não é não violenta. Papinho, assim, texto completamente decorado. Não duvido do Roda Viva ter botado um teleprompter pra ele. Fique tranquilo, meu prefeito. Bota um teleprompter. Isso é... Aí tem uma parte que é muito, muito, muito engraçada, que é quando ele fala dos livros. Você tem? Eu tenho várias. Bota aí do livro. Do livro que o Orlando comentou, eu achei o máximo, cara. Né? Mostra o cara como contradição ambulante. Aqui. Se eu fosse seguir a voz das redes, essa minha última pergunta seria sobre quando vai ser o casamento. Mas eu não vou apertá-lo, não. Eu vou lhe perguntar quais são os 3 livros que ajudaram a formar a sua visão de Brasil. Eu diria que
um livro que meu pai, eu lembro que ele me deu, Como as Nações Fracassam. Eu acho que esse talvez tenha sido o que mais me marcou, não sobre o Brasil especificamente. Inclusive, eu acho que os dois professores ganharam o Nobel agora, não foi? De Economia. Ganhou o Nobel agora de Economia. Para mostrar o peso das instituições na formação de um país. Pausa. Eu li esse livro em 2000. Pausa. Estamos falando de um cara aqui que representa a não institucionalidade em si. Estou falando de um oligarca. Os oligarcas, tá, oriundos de uma mentalidade pré-moderna, são aqueles que combateram a ideia da institucionalidade pura em si. A família Campos, ela trabalha com a lógica do l'état c'est moi. O Estado sou eu. Que é a lógica patrimonialista. Ele é isso. Aí ele vai citar um tipo de autor que trabalha com essa questão de KPIs, indicadores objetivos, as razões para quais as nações fracassam. Ele é uma das razões, a família dele é uma das razões do fracasso brasileiro. Ela é objetivamente uma das razões do fracasso brasileiro. Um cara colocou aqui no chat, em determinado momento, acho que foi a eleição de 18 ou 20, ou de 20, desculpa, de 20. Ele concorreu contra a própria prima. Contra a Raiz. Tem no coisa, segundo gente, turno. ela é prima dele. Os primos concorreram de clãs familiares conectados. A prima dele, de um clã familiar que é conectado ao dele, concorreu, A Marília. a Marília Reis, na mesma eleição com ele. Era uma briga de família. A eleição poderia ser decidida num jantar entre eles. Aí você vai pegar o Guel Arraes lá na Rede Globo, você vai pegar todas as ramificações da família deles, todos envolvidos com política, com arte, que pega dinheiro da política pra fazer sua arte, tá? Ou seja, é uma gente entranhada na máquina do Estado, sem compromisso nenhum com o resultado e apenas na reprodução do seu modelo de ação política. Já era com capitania hereditária, vamos botar aqui, vou sair do capitão, já era com seus latifúndios, com a participação dos seus antepassados na política local, e agora com a participação, o pai dele, um corrupto. Aí não, apaga essa história, que hoje em dia, né, com o Dirceu, né, tudo anulado aconteceu, ninguém foi corrupto, são todos heróis públicos. E aí ele não, porque as nações fracassam. Sendo ele, vou trocar, ele em essência representa a questão do fracasso, as elites, vamos colocar aqui de maneira bem clara, as elites nordestinas, tá? Dado que o Nordeste e alguns estados do Nordeste, especialmente até o final do século XVIII, começo do século XIX, aí por bastante tempo, os estados do Nordeste, eles eram efetivamente mais importantes economicamente do que lugares como São Paulo. São Paulo era irrelevante, muita coisa. As elites nordestinas tomaram decisões baseadas na própria barriga e no seu próprio interesse por tanto tempo, e tanto tempo que elas sabotaram o desenvolvimento dos seus estados e não permitiram que o Nordeste entrasse na modernidade. Porque o que aconteceu mesmo, que foi o desenvolvimento econômico do Centro-Sul, gostem ou não, foram duas coisas. O Centro-Sul entrou na modernidade e grande parte dessa modernidade se deu também através de políticas de imigração, tá? E da transformação cosmopolita que esses lugares passaram a ter. Tá? São Paulo é o caso mais óbvio, nós temos um documentário que trata disso, tá? E, cara, eles optaram por um caminho de manutenção. E quem optou foram as elites. As elites locais lutaram por isso, foram arcaicas ao extremo e entregaram a região na petição de miséria que ela vive hoje, tá? E, assim, isso precisa ser tratado. Uma das razões do Brasil não dar certo é porque as elites patrimonialistas locais, elas optaram em cuidar do alto interesse e não cuidar do próprio desenvolvimento, tá? E aí, cara, vai dar merda. E deu. E tá muito desigual, galera. Vamos combinar que tá muito desigual. Vamos lá. 13. O que é que me chamou muita atenção? Que ele é extremamente atual, tanto é que ganharam o Nobel. Porque o Brasil passa, de 13 para cá, uma disfunção das suas instituições. Pergunta que você fez sobre a confusão do Congresso... Entendeu? Você considera esse culpado. Por que de 13 pra cá? Por que de 13 pra cá? Gente, isso aqui é uma aula de Brasil. Galera, aula de Brasil. É uma aula passiva do João Campos, que ele não entende que ele tá dando uma aula, ele nem sabe sobre o que é a aula, mas é uma aula de Brasil que o João Campos tá dando aqui pra todos nós, galera. Ele está culpando o quê? Um surto de cidadania burro, com erros, histérico, que houve de 2013 pra cá, mas foi um surto de cidadania. Gente, cidadania para um oligarca é tudo que não pode existir. Porque um oligarca,
que trabalha com a lógica de sucerano e vassalo, que trabalha com a lógica de que o cidadão é um súdito e não um cidadão, tudo que dói nele é um cidadão. O cidadão é um elemento disfuncional na cabeça de um sujeito como ele, tá? Dado que o cidadão é um elemento disfuncional, tudo que aconteceu de 2013 pra cá, na cabeça dele, é muito problemático. É problemático, sim. E ele deve estar muito feliz que houve uma reacomodação. E essa reacomodação beneficia ele. Vamos lá. O Supremo com o Poder Executivo. Então, essas disfunções entre os poderes mostram o enfraquecimento das próprias instituições. Pausa. Não tem... Por que só de 2013 isso começou a acontecer? Eu gosto do marco histórico. Por que 2013? Ora, eu poderia falar, tá, o João Campos, que um grande marco pode ser as nomeações e o trabalho político que o STF passou a fazer para o PT, para salvar os petistas das condenações do julgamento do Mensalão. Porque boa parte do que foi 2013 é devido ao processo do Mensalão e à interferência que o PT precisou fazer no STF para salvar. Lembrem-se da questão dos embargos infringentes. Quem aqui, digite quem vai lembrar, coloque nos comentários. Os embargos infringentes foram uma maneira ali que foi basicamente construída para, se eu não me engano, com a nomeação do Barroso, eles alterarem os julgados sobre inúmeras figuras do PT para poder ir salvando eles das condenações que eles estavam tomando. Ali a coisa começou a andar. Ali você começa a ter o PT fazendo uso das nomeações dele no STF para poder se salvar. Entendeu? Logo em seguida você tem 2013, tá? E aí você tem uma coisa chamada Lava Jato, que o pai dele tá envolvido, né? Em que ficou muito claro que o Poder Executivo comprava Legislativo e o Poder Executivo comprava Poder Executivo, usando empreiteira, verba pra lá e pra cá. E a relação com o Judiciário já começou a ficar clara. Isso já estava claro naquela época. Entendeu? Por que diabos ele está falando isso se muito antes de 2013, portanto, as relações promíscuas e o problema institucional já estava dado? A única diferença que vocês precisam entender é que antes o arranjo, que é um arranjo institucionalmente falido, ele apenas beneficiava eles. Aí ele vem falar de por que as nações fracassam e vai ficar citando esse tipo de economista moderninho, tá? Institucionalista. Senta! Tomar no cu, né? Que é tudo que esse tipo de gente é, né? Ele acha que ele é um iluminado. Que é como toda elite brasileira, essa elite tradicional, ele acha que ele tem que estar em contato com as vanguardas internacionais. Aí ele vai ter contato com uma vanguarda, mas ele chega lá e é arcaico. Então ele é arcaico, aí ele pega um outro elemento de uma vanguarda e entrega um arcaico. Gente, no século XIX, era assim, era comum filhos sabe, donos de canaviais, de grandes fazendeiros, mandavam seu filho, eram educados na Europa, aí eles aprendiam ideias, aí chegavam e iam pro Congresso Nacional, lá na época do Imperador, e faziam citações em francês, enquanto mantinham sua fazenda cheia de escravos, entendeu? Era isso que os caras faziam. Oh, meu Deus, égalité, liberté, fraternité, ai, meu Deus, eu aprendi isso em Paris, eu fui pra Coimbra, tá, agora, meu escravo, onde ele tá? Não vamos liberar os escravos, não. Era isso, pô. Essa é a mentalidade dessa gente. Essa é a mentalidade dessa gente. Vamos lá. Como um país ser forte sem suas instituições fortes. Isso faz toda a diferença. Então, para a gente que está na política, poder falar sobre a capacidade de fortalecer, não só um mandato, mas trabalhar para fortalecer uma instituição, trabalhar para fortalecer outros poderes que nem são os nossos, a independência e a harmonia entre eles. Tudo isso faz muita diferença e eu acho que a gente tem que fazer disso um exercício de vida... Os outros dois. De prática diária. Isso faz toda a diferença. Os outros dois livros. Você percebe que ele foge dos outros Ele foge, dois. ele já joguei aqui, vamos lá. Aí Tem começa. 3 livros. Eu acho que Utopia para Realistas é um livro que... Eu costumo ler muito mais livros sobre a composição de políticas públicas e de instituições no momento contemporâneo, que eu acho que faz toda a diferença. Certo. O que a gente, só acrescentar em relação a isso, o que a gente está vendo aqui... Aí ele volta, porque ele não consegue falar. no Brasil é um Ele tá completamente perdido aí. Ele é cíclico e que tem no mundo inteiro. Aqui já não é mais a resposta escrita por relações públicas, aqui ele já tá improvisando. Que a gente
Aí a é ele. oportunidade, inclusive, de com antecedência a gente buscar aprender. E o último, a trilogia de Getúlio. Ele meteu o Getúlio, que é o oposto da ideia de institucionalidade. Ele entra com os caras da institucionalidade, aí ele vai com o Getúlio. Eu gosto muito desse somebody love que ele dá aqui no completo. final, que ele não faz nada, ele não fala nada. Então o que acontece? Ele decorou assim, ó, esse livro aqui, né, um livro que eu leio, é meu livro de cabeceira, né? Aí ela pediu 3, aí ela cobrou os 3, aí veio lá, aí o último ele meteu um Getúlio, vai Getúlio de qualquer coisa. O Getúlio é Estado Novo, não é, aí volta na outra coisa, é o que for. Porra, assim, isso é cômico. Isso é cômico. Isso é cômico. É muito louco, né? Você tá falando do arcaico que se julga liberal, tendo como exemplo uma outra figura que foi modernizante no Brasil. Getúlio foi uma figura modernizante, mas definitivamente não era o cara da institucionalidade, né? Deu golpe. E aí ele, né, joga pra cá, joga pra lá. E aí vamos falar de institucionalidade e impessoalidade. A gente pode achar, por exemplo, o vídeo dele, aquele famoso vídeo do Olho Verde, tá? Que eu já fiz react com o Paulo Cruz lá pela missão, né? Em que há uma coisa assim, dinástica através dos seus olhos verdes, né? Em que o vídeo aparece a famosa hemoglobina dele. Tem umas hemoglobinas passando e ele quer vincular assim, ó. O Arraes, Eduardo Campos e eu. É o mesmo sangue, tá? Eu tenho como é que é? O direito sanguíneo? Sanguíneo. Eu tenho um direito sanguíneo a assumir a posição de poder no meu estado, tá? Dado que é sanguíneo porque é hereditário. E é hereditário porque é monárquico. E dinástico. E minha família é uma dinastia. Isto é institucionalmente incompatível com a ideia de, vamos dizer, administrador moderno, que não só ele tenta passar, tá? Mas que o próprio livro que ele cita preconiza. Vocês entendem isso, galera? Não é possível que vocês não entendam isso. Porque assim, pouca gente fica... O que eu odeio na direita é que a direita não fala disso, cara. Tinha gente muito maior do que eu pra falar isso. Eu sou aqui, tô com 6.500 pessoas. Podia ter gente muito maior falando disso e explicando pra vocês, porque, porra, o cerne do nosso problema é esse. O cerne do nosso problema é esse. O nosso maior inimigo não é a esquerda, o nosso maior inimigo é o centrão. Esse cara é um cara de centrão. A gênese política da família dele não são ideias de esquerda que pintaram lá com os arraios. Não! A gênese política dele é latifundiária, é patrimonialista, é oligárquica. Ele só botou um tempero progressista, um tempero, ó. Botou um temperinho progressista. Acabou, aí sai com a tábua atrás. É isso. Não se esqueçam disso. Porque a galera não... Esse é o grande problema do Brasil. Esse cara se acha moderno, como todos os oligarcas se acham modernos. Eu reparo, todo presidente da Câmara vira presidente da Câmara, aí ele começa a andar com a galera do mercado financeiro. É batata, o mercado financeiro faz lobby lá. Aí todos... Conhece teu opinião? Não, porque um marco regulatório de tal coisa, não, porque eu tô preocupado com isso. Tá preocupado, gente. Tá preocupado com nada. O Lira fica falando de economia. Lira, você é o Lira das Alagoas. O seu estado tem um IDH de países da África subsaariana, tá? Você não entende de marco regulatório de porra nenhuma. Você entende de marco relatório da corrupção e do patrimonialismo. Tá? Boa noite, prefeito. Boa noite, Pedro. Depois desse resultado eleitoral, a esquerda entrou num momento de autocrítica, especialmente o PT. Algumas autocríticas bastante duras. Uma delas foi feita pelo vice-presidente do PT, Washington Quaquá. Ele disse, o Quaquá é vice-presidente do PP? Não sabia. Não sabia qual era. Porra, foi uma crítica dura então, hein? Porque isso? Do Guilherme Boulos como candidato aqui do PT, apoiado pelo PT em São Paulo, como a crônica de uma morte anunciada. E disse que seria melhor que o PT tivesse apoiado um nome mais conectado com o campo mais moderado e conservador da cidade. Citou Tabata, Márcio França e Anistel Haddad como candidatos que seriam mais competitivos e não teriam essa limitação do campo da esquerda. O senhor concorda com ele? Veja, primeiro mandar um abraço para os citados, gosto de todos, mas principalmente de Tabata, né, que está aqui. Eu acho que eu sou suspeito para falar nessa resposta, mas eu diria que Tabata fez a melhor campanha de São Paulo. Numa eleição... Ô, Tarcísio, puta que pariu, né, cara? Precisa ser essa várzea, né? Por que ela tava Por que ela tava lá? Eu não entendi. Cara. Mano, do nada ela tá lá no cenário. Porque ela faz um piquenique, joga uma toalha lá e faz um piquenique, porra. Campanha de São Paulo. Numa eleição
Você entra e você pode ter 2 vitórias ou 2 derrotas. Você pode ganhar eleitoralmente, ganhar politicamente, ou você pode perder. Tabata teve uma vitória política na eleição mais difícil das capitais brasileiras. A eleição de São Paulo foi algo completamente assimétrico, diferente de tudo, para não dizer até esquisito. E Tabata teve um desempenho crescente, saiu maior do que entrou. Teve 10% dos votos, foi vencedora dos debates eleitorais e se apresentou como uma grande candidata e principalmente como uma grande política. Isso é importante. Eu também não tenho nenhuma dúvida que para vencer as eleições era importante ter Tabata no segundo turno, porque era preciso ter uma candidatura progressista de centro-esquerda e dialogasse com as forças que São Paulo representa. Inclusive sendo filha de nordestino, uma cidade que tem uma presença muito forte da cultura nordestina. Mas parabenizar a Tabata, eu não tenho nenhuma dúvida que para ganhar a eleição era preciso ter Tabata no segundo turno. Por isso que o nosso partido, quando identificou que era importante a construção junto com o Tabata da eleição, a gente nunca entrou para brincar, entrou para fazer um jogo bem feito de gente grande, e foi isso que foi feito. É por isso que hoje o resultado coloca a Tabata numa posição muito maior do que a que ela entrou. Você acha que a Tabata venceria o Nunes no segundo turno? Possivelmente. Você acha mesmo? Possivelmente. Então você acha que o João Possivelmente. Nisso o João tá certo? Não, algumas pesquisas davam a Tabata como vencedora em todos os cenários do segundo turno, mas não eram todas as pesquisas que davam. Que eu me lembre, tá? Mas, novamente, o Ciro também, em várias eleições, ele ganhava de todo mundo no segundo turno. Em 2018, ele ganhava no segundo turno. Isso eu lembro. Uma questão aí pro segundo turno. Tá? A Tabata é uma candidata que trabalha com rejeição baixa. Tá? A ideia é construir uma rejeição baixa o tempo todo, a todo custo. Agora, ele não falou nada com nada, né? Não. Só falou, ela foi bem e saiu maior. E só pra finalizar, ele falando do... E aquela charge com mais, com I? Cadê? Volta ali, acho que o cara errou. Um cara falou assim, a chave corrige português, e eu acho que eu vi um mais e ficou preso na minha cabeça. Eu acho que o cara meteu um mais mesmo. Aqui, ó. A direita venceu em vários campos. Mais pra esquerda venceu o campus. Assim, olha só, se ele usou um mais como mas, isso é infantilmente errado, né? Aí ele pode falar que poetizou, né? Aí ele disse, a esquerda venceu em vários campos. Mais pra esquerda, mais não no sentido de... Mas não teria vírgula, né? Não. Assim, não caberia, tá? Seria muito estranho e no mínimo ele teria que ser cuidadoso. E ele não poetizou porra nenhuma, isso é um erro de português mesmo. Nossa. Mais, tipo, mais pra direita, sabe? Tipo... Só pra finalizar, ele falando do... Melhor do que a avaliação. O governo Lula, ele é um governo melhor do que a avaliação do próprio governo. É um governo que conseguiu, nos indicadores macroeconômicos principais, buscar um controle da inflação. Você tem uma redução do desemprego, que é importante também, onde a gente tem agora, nesse último trimestre, menos de 7%, o menor das últimas décadas, onde a gente tem uma capacidade de superávit de exportação. O Júnior original disse, está certo, mais para o lado esquerdo. Mas... existe essa opção, né? Por isso que eu citei, usar o mais, tipo, mais para a esquerda, mais para o lado esquerdo. Assim, é uma interpretação, no mínimo, generosa. E eu acho que caberia ao desenhista, no mínimo, evitar uma ambiguidade que não, vamos dizer, que não acrescenta em nada em termos estilísticos, mas que, no mínimo, confundiria muito e faria ele parecer idiota. Em nenhum momento a gente pode cravar que é isso, tá? Eu não cravo o outro, mas, porque por ser um erro tão óbvio, tá? E que tem essa outra opção, mas é uma outra opção, vamos dizer, bem alternativa, tá? Onde a gente tem indicadores que, de fato, são bons indicadores construídos. Fazendo uma comparação com o governo, além da presença social, claro, inequívoca, onde a gente tem mais de 30 milhões de pessoas que saíram do mapa da fome, um caminho concreto de avanço nas políticas sociais, do Minha Casa Minha Vida, mais de 1 milhão de casas que serão construídas. Você tem uma reestruturação da pesquisa, do ensino. Você vê o governo Lula com muita entrega e muitas vezes cai em eventuais armadilhas que criam cortinas de fumaça que cobrem as entregas do governo.
é o oposto do governo anterior de Bolsonaro, onde você tinha um governo que, do ponto de vista de entrega, funcionava muito menos, e criava a cortina de fumaça para sair da não entrega. Então, isso é uma coisa quase paradoxal. Olha só, cara. Lá vou eu fazer algo que é raríssimo. Eu vou passar um pano pro Bolsonaro aí. O Bolsonaro pode alegar que boa parte das suas obras, inclusive o Tarcísio, boa parte das entregas que foram feitas junto com o Centrão foram nas regiões mais carentes e que houve entregas dessa ordem e que ele, mais do que duplicou o valor do Bolsa Família transformando em Auxílio Brasil. Ele poderia argumentar isso, tá? Ele também poderia argumentar que ele barateou e aventou um surto de inflação pós-Covid com aquela política de combustíveis que ele adotou. E que, gostemos ou não, foi uma entrega. Porque, mas não foi uma entrega, vamos dizer, definitiva e séria. Ora, as entregas que o PT faz são definitivas e sérias, né? Talvez a grande entrega histórica do PT, que é o Bolsa Família, já tá na terceira geração e nada nos diz que vai parar, muito pelo contrário. Então... E outra coisa, tá? Vou mandar uma real aqui. Esse negócio do mapa da fome, 30 milhões de pessoas, agora ninguém mais tá passando fome. Né? Eu acho isso muito cômico, cara. Agora tá tudo. Agora ninguém mais tá passando fome. Eu não me guio por isso aí, não. João Campos em um debate presidencial, você acha que ele se garante? Eu acho que o João Campos, ele não é que ele se garantiria, ele faria esse tipo de jogo aí. Que é o jogo que todos os políticos institucionais fazem em debates, né? Ficam repetindo coisas construídas ali e tal. Eles são pouco autênticos. Então bota um Joker ali e acabou. O cara é... Então, um Joker daria trabalho pra ele, né? É o que o Sávio fez com ele, cara. A gente tem uma liderança lá que foi o único cara que teve coragem de apontar pra esses problemas. E eles não sabem responder esses problemas. A família ali não tem condições. E eu acho que, assim, o Sávio vai crescer muito fazendo oposição a essa família. Porque, assim, não é possível que a população de Recife, que, volto a colocar, tem uma classe média muito instruída e lida... Mais instruída que de Salvador. É uma classe média especial. É muito especial. Ela fique só comprando isso. Uma alternativa tem que ser oferecida e a alternativa tem que ser naturalmente de oposição à família Campos. A família Campos... Gente, eles têm que fazer uma leitura histórica. Meus amigos... as famílias, as poucas famílias que dominam a política pernambucana, elas nos entregaram ao longo do mais de um século e meio aí, porque no fundo é um grupo familiar que não deve passar de 10 famílias, tá? Elas nos entregaram um estado subdesenvolvido. Pernambuco é subdesenvolvido, é bem pobre Pernambuco. Ainda que seja um estado que, se eu não me engano, me corrijam aí, ele é superavitário no envio de recursos para a União. Acho que é o único estado no Nordeste que é superavitário. Me corrijam aí. Mas não é é definitivamente um estado muito pobre. Se você vai na zona... Eu já fui à Zona da Mata, lá em Pernambuco. A Zona da Mata é um lugar muito pobre. Muito pobre. A periferia de Recife, ali em volta. Como é que chama? Não sei o que, Capiberibe, é isso? Do Rio Capiberibe. É bem pobre. É muito violenta, tá? Então, assim... no mínimo, né, a população local tem que fazer uma autocrítica de nós não estamos numa boa situação de desenvolvimento econômico e, cara, a gente tem que pensar em projetos diferentes para resolver esses problemas históricos. São problemas históricos, cara. O Felipe Emetério diz, Renan, sou do Recife e pessoas instruídas demais adoram João Campos aqui. É assustador. É complicado mesmo, né, cara? É complicado mesmo.